Saudações ouvintes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Que É Música. Meu nome é Vitor Camilo e eu tenho certeza absoluta que você adora música e quer receber informação de qualidade a respeito. Então aproveita, já desce ali, curte o vídeo e se inscreve no canal porque é exatamente isso que eu faço aqui. E dando sequência aos temas diferentes do último vídeo, no vídeo de hoje a gente vai falar não de um gênero musical ou de um artista. Dessa vez a gente vai fechar um pouquinho mais o foco e falar sobre um álbum específico. Você certamente já viu a capa dele alguma vez na vida e certamente já ouviu algumas músicas dele muito mais do que uma vez na vida. Talvez você já tenha ouvido falar que ele é um marco na trajetória dos Beatles e na história da indústria musical. E talvez você se pergunte o que é que ele tem assim de tão especial. Pois bem, esse disco completa 50 anos no dia 1º de junho de 2017. E portanto, é chegada a hora de entender qual é a importância do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Bom, antes de a gente começar, alguns pequenos esclarecimentos. Primeiro de tudo, é óbvio que os Beatles merecem um vídeo inteiro dedicado à trajetória deles, até porque existe muito misticismo quando o assunto é a relevância deles para a história da música. Mas acontece que no caso do Sgt. Pepper's, a gente tem uma faca de dois gumes nas mãos. Porque por um lado, esse álbum é um componente, uma fração da relevância dos Beatles. Ou seja, quando a gente for falar da trajetória da banda como um todo, a gente fatalmente vai ter que retornar a ele. Mas ao mesmo tempo, a relevância dele transcende a importância da própria banda. E por quê? Porque ele faz parte de um processo muito maior de experimentação e redirecionamento na forma de se produzir música, que se pode argumentar que começou antes de os integrantes dos Beatles sequer terem nascido e continuou progredindo depois do fim da banda. Mas pelo meio do caminho, esse processo encontrou no Sgt. Pepper's talvez o seu marco mais fundamental. E para conseguir entender o que eu acabei de dizer, a gente precisa entender tanto o estado dos Beatles quanto o estado da indústria fonográfica no momento da criação do disco. Então, vamos começar. No último vídeo aqui do canal, eu falei sobre a história da fonografia, dando um panorama geral de como a prática de gravar sons evoluiu ao longo da primeira metade do século XX. E eu recomendo muito que você vá assistir esse vídeo para conhecer essa história com mais detalhes. Mas o ponto central que eu expus nele é o fato de que inicialmente a fonografia tinha uma capacidade muito limitada e só conseguia produzir registros sonoros com uma qualidade sonora muito abaixo do que se conseguia ouvir presencialmente, a chamada baixa fidelidade. E isso motivou décadas de aprimoramento tecnológico nessa área, em busca de registros com qualidade sonora superior, a chamada alta fidelidade. Ao longo dessa busca se desenvolveu o microfone, as técnicas de microfonação, as câmaras de eco, as fitas magnéticas, e conforme a indústria fonográfica começou a obter sucesso na busca pela alta fidelidade sonora, as prioridades dela começaram a mudar. Se antes o foco dos engenheiros de áudio era conseguir captar perfeitamente o som real das performances musicais, agora eles começavam a utilizar a tecnologia disponível para criar sonoridades ideais, que propositalmente se distanciavam da realidade. Esse processo ganhou fôlego com o surgimento da fita magnética como meio de registro no fim dos anos 40. E ainda mais fôlego com o surgimento da fita multipista no fim dos anos 50, que permitia a sobreposição de gravações diferentes em canais independentes. Ou seja, com a fita multipista, eu poderia gravar e tratar os instrumentos separadamente, um por um, sem que qualquer um deles interferisse no som dos outros. Eu poderia, por exemplo, gravar a bateria em um canal, o baixo em outro, uma guitarra base em outro, e talvez uma guitarra solo em outro ainda. E somando as informações presentes nos 4 canais, eu obteria o resultado musical esperado. Mais ainda, mantendo a possibilidade de mexer no som dos instrumentos individualmente caso eu quisesse. E essa inovação abria inúmeras possibilidades para a criação de camadas sonoras artificiais nas músicas. Algo que seria impossível ou no mínimo muito difícil antes.
E o resultado dessa soma de diversas inovações tecnológicas é que a indústria fonográfica chega nos anos 60 com diversas sementes de experimentação musical espalhadas por aí. Ela ainda estava principalmente subordinada à necessidade de se registrar as performances musicais da forma como elas soavam presencialmente. Mas cada vez mais se utilizava a tecnologia para transformar o som obtido em algo que soava mais impactante do que o que seria considerado normal. Então, muito resumidamente, esse era o estado da fonografia nos anos 60. Mas e os Beatles? Bem, em 1966, quando os Beatles começaram a montar o Sgt. Pepper's, eles já tinham se tornado um fenômeno fazia bastante tempo. Tendo lançado o primeiro álbum deles em 63, o Please Please Me, nessa época eles já tinham emplacado o primeiro lugar nas paradas diversas vezes. Com hits que certamente você conhece, como She Loves You, I Wanna Hold Your Hand, Help, Yesterday. Eles já faziam turnês por diversas partes do mundo, já tinham entrado e causado controvérsias em solo americano, e em suma já estavam estabelecidos como os Beatles. Tão estabelecidos, na verdade, que nessa época uma série de fatores associados aos primeiros anos da banda, como as turnês exaustivas e o estilo de rock mais comercial, estavam entrando em um sério ciclo de desgaste, tanto interno quanto externo. Os próprios Beatles estavam começando a perder interesse no que eles estavam tocando, as turnês estavam começando a se tornar mais traumáticas e circulavam até rumores sobre o fim da banda. E nesse contexto, eles estavam começando a romper musicalmente com o que eles vinham fazendo nos anos anteriores. Por exemplo, o álbum Revolver, de 66, é apontado como um ponto de transição na história da banda. Porque por um lado, ele ainda conserva os elementos musicais que marcaram o som dos Beatles nos anos anteriores, mas por outro, ele já traz uma série de flertes com experimentações musicais, e especialmente com experimentações com a tecnologia de estúdio. A ponto de se reportar que na turnê que eles fizeram em 66, logo depois do lançamento do Revolver, os Beatles não tocaram nenhuma das músicas do disco. Basicamente por considerarem que elas eram obras de estúdio que não poderiam propriamente ser executadas no palco. Então, antes de a gente avançar, perceba que aí existe claramente uma manifestação da dicotomia que eu mencionei entre o som real e o som ideal. Os primeiros discos dos Beatles foram inteiramente baseados naquilo que a banda era capaz de fazer ao vivo, ou seja, 4 músicos, cada um com a sua voz e o seu respectivo instrumento, tocando juntos ao mesmo tempo. Mas conforme a banda e a tecnologia musical evoluíram, eles passaram a utilizar o estúdio para manipular as próprias músicas, criando assim algo que estivesse além do que eles conseguiriam executar ao vivo. E o engajamento dos Beatles nesse processo começa a se tornar mais claro a partir do Revolver, e por isso ele é considerado um álbum de transição. Então voltando, é nessa situação que eles se encontravam no fim de 66, depois do lançamento do Revolver e o relativo fracasso das turnês mais recentes. Em suma, você tem um claro desgaste em relação ao que a banda costumava ser, somado à intenção de seguir por caminhos diferentes. E adicione a essa mistura também o fato de que esse espírito de experimentação que vinha surgindo não era exclusividade dos Beatles, mas sim algo que vinha contagiando toda a indústria musical ao redor deles. Tanto é que também em 66, um grupo chamado Beach Boys lançou o Pet Sounds, um álbum que é considerado um marco em termos de inovação musical. Até hoje, o Pet Sounds é apontado como um dos álbuns mais importantes da sua época, tendo exercido uma influência crucial sobre diversos músicos dos anos 60, e entre eles, um sujeitinho aí chamado Paul McCartney. Ou seja, além da insatisfação com a situação da banda e da mudança de direcionamento que já tinha sido iniciada, o Paul McCartney ainda se viu arrebatado pelo que ele ouviu no Pet Sounds. E assim, partiu dele a ideia de fazer com que os Beatles mergulhassem de cara na experimentação musical. A intenção do Paul era igualar ou mesmo superar aquilo que ele ouviu no Pet Sounds. E parece que na visão dele, isso necessariamente significava a necessidade de fazer uma ruptura com o que a banda tinha sido até aquele momento. E motivado por isso, ele apareceu com a ideia de criar uma banda fictícia, que seria como um alter ego dos Beatles no próximo álbum deles. Mais ou menos como se os Beatles fossem o Bruce Wayne e essa outra banda fosse o Batman, sabe? Na visão dele, por meio desse conceito, eles ganhariam mais liberdade para criar coisas que estivessem distantes do que seria normalmente esperado dos Beatles. Afinal de contas, o Bruce Wayne pode ser rico, bonito, bem-sucedido e poderoso, mas ele não veste capa, cinto de utilidades e nem pode escalar prédios. Para poder utilizar esses recursos e atingir o máximo do seu potencial, ele precisa assumir um alter ego e trocar sua identidade. E me parece que é exatamente isso que o Paul McCartney estava tentando fazer
quando ele criou a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Esse era o nome da tal banda que representaria o alter ego dos Beatles nesse projeto. Então foi com essas ideias em mente que os Beatles entraram em estúdio para gravar o seu próximo disco no final de 1966. Nesse ponto eles tinham decidido que eles não fariam mais turnês, e portanto eles entraram em estúdio decididos a criar algo que não levasse em consideração o que poderia ou não ser executado ao vivo, ou seja, o álbum em si seria a performance. Tanto é que várias das músicas desse disco só vieram a ser executadas ao vivo por algum Beatle quando Paul McCartney decidiu fazer isso em 2013. Mas curiosamente, apesar de Sgt. Pepper ser justamente uma negação do que os Beatles vinham fazendo ao vivo, o conceito que regeu a criação dele foi justamente reproduzir a experiência auditiva de um show. Não um show dos Beatles, é claro, porque isso seria maluquice, mas sim um show da banda imaginária que eles estavam incorporando. E particularmente, eu diria que a principal vantagem que as bandas imaginárias têm sobre as bandas reais é que não existe limite porque elas podem fazer num palco. E para conseguir dar conta de criar essa experiência, os Beatles não pouparam esforços e muito menos recursos. O processo de criação do Sgt. Pepper's se estendeu de novembro de 66 a abril de 67, contabilizando mais de 400 horas de estúdio. E para efeito de comparação, considere que o álbum de estreia deles tinha uma música a mais que o Sgt. Pepper's e foi gravado em uma única sessão de pouco mais de 12 horas. E o resultado desse conceito, combinado a esse nível de esforço criativo, foi um álbum que apresenta uma diversidade sonora e musical avassaladora. Com a ajuda indispensável do George Martin e do Geoff Emerick, eles foram capazes de criar um álbum que inclui a exaustão, o uso de diferentes combinações de instrumentos e vozes, o emprego de gêneros musicais radicalmente diferentes entre si, o famigerado uso da tecnologia de estúdio para modificar, às vezes drasticamente, o som que foi gravado, e até mesmo a inserção proposital de sons ambientes e não musicais. Por exemplo, logo na primeira faixa do álbum, que supostamente seria a primeira música no show da banda imaginária, é possível ouvir o falatório de uma multidão antes de a banda começar a tocar, e o som de aplausos e gritaria cortando alguns trechos da música. E ao final dessa primeira música, que supostamente seria a apresentação da Sgt. Pepper's Band ao público, é possível ouvir algo ainda pouco convencional para a época, que é uma transição para a faixa seguinte sem nenhuma interrupção, como se ambas estivessem de fato sendo tocadas em sequência. Em termos puramente musicais, a sonoridade dessas duas primeiras músicas não destoa tanto assim do que os Beatles já costumavam fazer antes, apesar de elas apresentarem claramente algumas experimentações técnicas. Mas na sequência do álbum, é possível sim ouvir diversos elementos musicais que começam a fugir do que seria considerado convencional. A terceira faixa do disco, por exemplo, é a famosíssima Lucy in the Sky with Diamonds. E apesar de John Lennon ter consistentemente negado a conexão dessa música com o LSD, é inegável o fato de que ela evoca uma sonoridade psicodélica, através da letra, mas também pelas escolhas musicais em torno dela. Ao longo dessa faixa é possível ouvir claramente a mescla de instrumentos mais convencionais para os Beatles, com sonoridades bem mais exóticas, o que cria uma diversidade bem interessante. E falando em diversidade sonora, lá pelo meio do álbum é possível ouvir um quarteto de faixas que juntas sintetizam essa ideia perfeitamente. Você tem She's Leaving Home, uma balada extremamente melancólica e com a base totalmente calcada em cordas orquestrais, seguida de Being for the Benefit of Mr. Kite, que faz clara referência à música circense, com uma sonoridade bastante psicodélica que chega a ser quase macabra, seguida por Within You Without You, uma composição do George Harrison que é totalmente calcada na música indiana, e que por sua vez é seguida por When I'm 64, uma canção com um clima completamente despretensioso e que flerta claramente com a sonoridade do jazz de New Orleans. Ou seja, música orquestral, rock psicodélico, música indiana e uma marchinha à la New Orleans. Se isso não é diversidade sonora, deixa aqui nos comentários o que você acha que é. Inclusive, When I'm 64 é uma canção que fala sobre ficar mais velho, e em função disso, o Paul McCartney queria que a voz dele soasse mais jovial na música. E a solução encontrada para isso foi alterar a velocidade dela. Eu explico. Ao gravar a música em uma velocidade X e depois fazer com que a fita dela rodasse em uma velocidade maior que X, ele provocava automaticamente um aumento nas frequências sonoras dela, fazendo com que tudo soasse mais agudo. E por sua vez, a voz soando mais aguda do que o normal transmitiria melhor a ideia de um eu lírico jovem, falando sobre ficar mais velho num futuro bem distante. Então, aí existe um exemplo claro de como eles conseguiram usar os recursos técnicos da fonografia para ajudar a transmitir as ideias musicais e artísticas que eles tinham em mente. Mas enfim, o meu objetivo aqui não é fazer uma resenha do disco.
O fato é que, ao longo do Sgt. Pepper's, existem dezenas de fatores que ajudam a exemplificar essa busca dos Beatles por sonoridades que eles idealizaram, e eu só quis aqui demonstrar alguns deles. Se você quiser conhecer eles mais a fundo, faça-se um favor e comece a explorar esse álbum assim que esse vídeo acabar. E diante de todos esses fatores que eu mencionei, a gente chega finalmente à pergunta do título desse vídeo. Afinal, qual é a importância desse disco para a história? Eu mesmo disse lá no começo do vídeo que essa busca por sonoridades ideais não era uma exclusividade dos Beatles. E eles mesmos só embarcaram nessa jornada de construção do Sgt. Pepper's por estarem inseridos num ecossistema musical que permitia isso. Eles não foram pioneiros nesse tipo de experimentação, como prova o Pet Sounds, e nem mesmo o Sgt. Pepper's foi o primeiro disco em que eles flertaram com isso, como prova o Revolver. Então, por que é que esse álbum em especial tem tanto crédito assim? Bem, pesquisando a história dele e ouvindo o disco criticamente diversas vezes, me ocorrem 3 explicações possíveis e complementares. Primeiro de tudo, é importante ter noção, como eu já mencionei antes, de que quando os Beatles fizeram esse disco, eles já eram um fenômeno mundial. O nome Beatles tinha peso, tinha carro, moto. O nome Beatles tinha peso, tinha valor cultural e tinha valor econômico. De forma que me parece que um movimento drástico por parte deles tinha chances bem maiores de causar um impacto cultural do que se fosse por parte de outros artistas da época. Já o segundo motivo, de certa forma, é quantitativo. Se você parar para pensar nesse jogo de influência que existia entre os Beatles e os Beach Boys e que não se limitava só a essas duas bandas, isso evoca uma lógica que lembra muito a corrida armamentista e a corrida espacial, que curiosamente ocorriam na mesma época entre Estados Unidos e a União Soviética. E dentro dessa lógica que já existia anteriormente, os Beatles levaram seu esforço criativo ao máximo, transcendendo os limites que tinham sido estabelecidos anteriormente. E prova disso é o fato de que diversas práticas e técnicas de estúdio que foram desenvolvidas pela equipe dos Beatles nessa época se tornaram padrões da indústria. E o último fator importante diz respeito à forma como o Sgt. Pepper's foi feito. O fato de que houve um conceito para justificar as experimentações musicais fez com que o Sgt. Pepper se tornasse um marco não só para a música, mas para toda a cultura pop daquele ponto em diante. A adoção desse conceito provocou uma mudança visual na banda e, entre outros fatores, motivou a criação de uma capa que é famosíssima e repleta de significado. E essa combinação de elementos para a criação de um disco que era uma obra de arte completa em si, talvez tenha sido a maior contribuição dos Beatles para o mundo através desse álbum. A influência do Sgt. Pepper's é tamanha que ela é sentida tanto no rock britânico dos anos 70, uma linhagem que seria considerada de descendência direta dos Beatles, quanto nas reviravoltas que aconteceram na música brasileira a partir do fim dos anos 60. Dá uma olhada na capa do disco que o Gilberto Gil lançou antes de conhecer o Sgt. Pepper's e o disco que ele lançou depois de conhecer o Sgt. Pepper's. O impacto do Sgt. Pepper's sobre a música brasileira é papo para um outro vídeo, mas o importante aqui é saber que o Sgt. Pepper's estabeleceu as bases para muito do que seria feito na música pop a partir dele. E aí a gente tem um ponto bastante interessante. Quem acompanha o canal sabe que eu gosto de falar aqui sobre figuras codificadoras da história da música, que aparecem quando alguma forma de expressão está começando a se desenvolver ainda de forma não muito óbvia e estabelecem bases para que aquilo passe a ser desenvolvido de forma sistemática. E eu confesso que eu não esperava isso, mas a pesquisa sobre o Sgt. Pepper's me fez pensar que parte considerável da importância dele é justamente essa. Ele é um disco que codificou uma nova forma de se pensar a criação musical, sintetizando muito o que já estava sendo feito antes dele e apontando os caminhos que dezenas de artistas ao redor do mundo seguiriam daquele ponto em diante. Antes de você desligar, eu quero ter uma noção clara de quantas pessoas estão realmente assistindo os meus vídeos até o final. Então, se você chegou aqui, me faz um favorzinho e escreve ali nos comentários o nome Billy Shears, e assim eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final. Aproveita e já dá um Google nesse nome, porque ele faz parte da mitologia do Sgt. Pepper's e dos Beatles como um todo. Então me diz aí embaixo o que você acha desse disco e se você concorda ou não com as explicações que eu dei para a relevância dele. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muitíssimo obrigado pela sua atenção até aqui e até já.